Muito bem, nós também fala sobre literatura e ali no nosso faro tem a honra de ter ali Renata de Carvalho. Ela que é professora, escritora, atriz e agora crioula. Bom dia, e Renata, obrigado por estar aqui hoje. Bom dia, eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada. Eu já esperava esse momento aqui no programa, porque realmente nós do Show da Manhã, nós sempre queremos trazer aqui boas pessoas. E a Renata é uma delas, cheia de talento, e vamos explorar um pouquinho aqui no programa hoje. E é professora, mas já falei aqui, é professora, é escritora, mas eu queria que fizesse um resumo para o pessoal lá em casa conhecer melhor quem é a Renata. Então, eu sou brasileira, né? Sou da região nordeste do Brasil, da Paraíba, que inclusive é muito parecido com Cabo Verde, né? Nós somos um povo muito parecido. E eu sou professora do Instituto Federal, hoje do Piauí, né? Eu sou professora de língua portuguesa e sempre atuei unindo literatura, teatro, né? Unindo a poesia e o teatro em todos os lugares onde eu trabalho, né? Então, eu acho que a arte ela tem esse potencial, né? De transformação, de emancipação, enfim. Então, é muito importante para mim, sempre em qualquer lugar que eu vá, que eu leve a minha poesia, a minha literatura e também o teatro. E desde o início da minha carreira como professora, eu sempre fiz projetos nas escolas que unissem essas linguagens, né, artísticas, porque eu acho que a literatura casa muito com o teatro, porque é você expressar, trazer o seu corpo, né, para expressar o que aquele texto diz. Então, eu acho que é uma coisa muito interessante. Então, a minha caminhada, a minha trajetória vem muito nessa linha da educação, não é? Mas utilizando a arte como instrumento também da educação, da luta política. Eu sou ativista também no Brasil, eu sou do movimento de mulheres negras no Brasil, que tem me ensinado muito, né? Então, justamente por esse ativismo, eu vim parar em Cabo Verde para fazer um doutoramento aqui, né? Então, eu tô num doutoramento em antropologia, onde eu também utilizo a literatura para falar com mulheres da periferia de Cabo Verde. Então, eu leio Carolina Maria de Jesus com mulheres da Jamaica, assim como eu fiz no Brasil com mulheres afrodescendentes que moram em comunidades periféricas. Então, desde o começo da minha carreira, a literatura vem me acompanhando e eu escrevo desde os 16 anos de idade também, né? Que eu escrevo poesia. E ano passado eu estreiei na literatura infanto-juvenil também, escrevi uma história não só para crianças, adolescentes e jovens, para todo mundo, para adultos também, né? E estou muito feliz de ter podido estar aqui em Cabo Verde e também trazer essa minha voz, né, através da literatura e ampliar o público, alcançar mais gente. Que, inclusive, Cabo Verde teve o gosto de receber aqui três livros, a exposição, o lançamento de 3 livros seus. Temos 2 livros de poesia e O Espelho da Dandara, que é foi lançado tudo no mesmo dia, no dia 4 ou 5 de abril. Sim, dia 4 de abril, no Palácio de Cultura. Nós fizemos um evento lindo, porque a gente conseguiu fazer, antes do lançamento dos livros, um sarau afrolírico, que foi um espetáculo resultado da formação que a gente também ofereceu em parceria com a Companhia de Teatro Flá do Flá, para jovens e adultos, e a gente construiu um espetáculo que trazia textos meus e textos de uma escritora cabo-verdiana chamada Natalina Delgado. Então, a gente fez uma grande celebração da poesia, né? Inclusive, fizemos um varal poético no sarau com poesia de escritores e escritoras cabo-verdianas. Alice Moreira, que tem um poema lindo, né? Sonhei um poema diferente, estava lá e a gente fez uma linda homenagem a ela também, porque eu acho que é muito importante a gente valorizar essas vozes de mulheres que foram silenciadas durante muito tempo, né? Sobretudo quando a gente fala de mulheres negras, de mulheres africanas, de mulheres sul-americanas, de mulheres indígenas. Então, durante muito tempo, o que se estudou na literatura foram homens brancos, né? Uma literatura muito eurocentrada. Então, eu acho
acho que a importância de trazer mulheres para falarem, não mais serem apenas musas inspiradoras, mas poderem falar o que desejam falar, né? Como diz uma escritora afro-brasileira chamada Conceição Evaristo, a gente precisa estilhaçar as máscaras do silêncio, a gente precisa gritar aquilo que a gente quer falar, né? Porque quando uma mulher se levanta, quando uma mulher fala, ela leva outras mulheres com ela, né? E estar aqui, falar, poder escrever, poder ser publicada, é uma vitória que é de muita luta de quem veio antes da gente, né? Muitas ancestrais nossas. E eu estou numa terra que é poesia pura, né? Então, lançar 3 livros aqui, porque Cabo Verde é uma terra de muitos talentos, né? A própria música cabo-verdiana é poesia, né? Então, eu tava lendo um texto da Dina Salusta em que ela falava... o quanto Cabo Verde inspira os mares, os ventos, as rochas, né? E não só essa poética da beleza da paisagem e das pessoas, mas também a poética da luta, da resistência, né? Da luta contra o colonialismo. A gente está aqui, né, num país que está celebrando a sua independência. Então, eu acho que a poesia também é isso. Não é só falar da beleza e da doçura dessa coisa mais... sutil da vida, né, que também é agradável, mas também trazer as dificuldades, os desafios, né, aquilo que a gente precisa enfrentar e falar, fazer a crítica social. Sim. Então, acho que minha poesia traz um pouco disso também, desse meu ativismo em busca de um mundo mais justo, né, para todo mundo, né, para o planeta inteiro. E pegando nisso tudo, como escritora, já sentiu essa inspiração de Cabo Verde? Já fez, talvez no processo na escola, nas investigações que faz, já tem algo extraído dentro dessas inspirações para futuros projetos? Cabo Verde me inspira todo dia, né? Então, eu acho que quando eu voltar para o Brasil, muita coisa do que eu vou escrever daqui para frente vai ter a presença de Cabo Verde, né? Como eu estava dizendo, a gente se conecta desde o princípio da nossa história, né? Num sentido de termos tido uma colonização semelhante, né? Apesar de que no Brasil já existiam povos originários, né? Temos algumas diferenças, mas todo mundo que está lá no Brasil tem um pezinho aqui em Cabo Verde, porque os antepassados passaram por aqui para ir para as Américas. Então, a gente se encontra muito e estar aqui parece que é um reencontro, não é? É a primeira vez, mas parece que é um reencontro. Quando a gente se vê... meu marido fica dizendo assim, tem hora que eu esqueço que eu estou em Cabo Verde, aí eu quero ir na casa da minha mãe e vejo que está muito longe para visitar, porque a gente não se sente estrangeiro, né? Então, eu até fiz uns poemas aqui, mas eu ainda vou lapidar, é preciso um tempo para maturar, né? Para entender tudo isso que eu estou vivendo aqui, porque é muito grande, né? Tudo isso que a gente está vivendo aqui. Então, com certeza, Cabo Verde vai estar nos próximos escritos, vai estar nas próximas montagens teatrais e eu espero voltar aqui com muita frequência. Mas esses livros que foram publicados, a finalização foi aqui em Cabo Verde ou já estava tudo pronto? Todas essas obras foram publicadas no Brasil, não é? Negros Riscos, que é esse amarelinho aí, ele é o maior porque ele é um compilado de poesia que eu escrevo desde 2007, que foi quando eu lancei o meu primeiro livro. Então, desde lá, eu tinha muitos poemas que eu deixava arquivado, deixava no computador, deixava no caderno. Então, eu falei, eu vou juntar tudo para eu me esvaziar um pouco, para encher um pouco lá em Cabo Verde e voltar e publicar outras coisas. Então, foi esse, Meus Erros, Meus Eros, que é o azulzinho aí, que tem uma capa linda. Todos estão com a capa linda, né? Uma arte linda. É o que eu ia comentar. Até mesmo na ilustração do conto Infanto Juvenil também, a ilustração é muito linda. Isso, então, Meus Erros, Meus Eros, eu estou quase falando português de Portugal. Por explicar isso, Meus Erros, Meus Eros. Desse tema? O porquê desse título? Posso explicar, então. Os erros eu já... os erros do que eu erro, dessa
jornada da vida, de como a gente toma decisões e como a gente vai vivendo, experimentando coisas, e às vezes acerta, às vezes erra, e aí meus erros. Mas meus eros também pensando as relações amorosas, o eros no sentido mitológico mesmo, do Deus do amor, né? Do erotismo, mas também do Deus que impulsiona para a vida, né? Eros em contraposição a Thanatos, que é o Deus da morte. Então, Eros como essa força que nos impulsiona para agir, para se empoderar, para falar sobre as coisas que a gente pensa da vida, enfim. Então, Eros também como isso, como essa mulher que pensa o mundo e que fala sobre as coisas que pensa, sem medo de falar, né? Isso também é erótico no sentido do envolvimento que a palavra também provoca, esse prazer que a palavra provoca. Inclusive, né? Então, achei aqui o poema que dá um nome ao livro. sim, sim. E também a própria distribuição dos poemas nas páginas. Eu achei aqui muito interessante, de ter um verso numa folha e o restante na outra. Alguns poemas são um verso apenas. Então, eu chamo de poema pílula, que é poesia concentrada em poucas palavras, mas que traz um impacto. Sim. Como, por exemplo, os pássaros não me acalmam, eles me dão mais vontade de voar. É um poema pílula, é pequeno, mas faz a gente refletir sobre a liberdade, sobre esses voos que a gente quer alcançar. Então, às vezes, eu acho que a poesia ela pode ser impactante sem falar tanto, sem ser verborrágica. Né? Ela não precisa ser tão prolixa. Às vezes, uma poesia concentrada dá um soco no estômago também. Né? Então, eu acho que eu penso isso quando eu faço esses poemas pequenininhos aí, mas eles têm um impacto assim também. Se felicidade se comprasse no boteco da cidade. É cigarra, né? Se felicidade se comprasse no... E aí tem o si da cigarra, né? A brincadeira com a aliteração, com o som da palavra. Então, eu gosto muito de fazer isso também, né? Eu acho que é uma herança que eu trago da literatura modernista, que ela é mais condensada, ela é menorzinha. Mas tem alguns poemas maiores aí também, mais políticos, né? Enfim, e a obra... Eu não sei se estou falando muito, pelo amor de Deus, Não, pode já concluir. Nós já estamos mesmo também na reta final. E a obra O Espelho de Dandara, que é para meninas e meninos e a população, a comunidade negra, que enfrenta muito racismo no Brasil, inclusive um racismo estético, porque o que se diz bonito é o que é branco, é o branco de nariz afilado, de cabelo fino, e muitas crianças sofrem isso na escola. Então, Dandara faz referência a Dandara dos Palmares, que é uma líder de um quilombo muito importante no Brasil, que é o Quilombo dos Palmares, tem a figura de Zumbi dos Palmares, que é muito importante para a luta abolicionista no Brasil. Então, é uma herança africana que a gente tem. E Dandara, ela passa pela escola, mas ela vence o racismo e se torna uma grande mulher empoderada, que descobre o valor da sua africanidade, da sua herança ancestral e se torna uma palestrante no mundo inteiro. Então, vale a pena também ler a história de Dandara, Jailson. Eu acho que Cabo Verde precisa cada vez mais estimular os seus talentos literários. Nós temos mulheres incríveis aqui, Dina Salucci, Vera Duarte, Alice Moreira, Sheila Delgado, Natalina Delgado, tantas e tantas mulheres a quem eu reverencio aqui e peço licença para falar de poesia também. E que Cabo Verde tenha muito mais editais de literatura, porque há meninas escrevendo na escola que querem publicar. E é preciso que a literatura ela seja democratizada, que cada vez mais o livro tenha baixo custo para o povo ler mais, porque literatura sensibiliza, humaniza, dá voz a quem precisa ser ouvido. Então, agradeço demais essa oportunidade. Nós também agradecemos pela presença aqui no programa, falar dessas obras maravilhosas e também conhecer um pouquinho da Renata, de que Cabo Verde certamente está a ganhar alguma coisa. Eu fico contente de ter escolhido o meu grupo, o Flarufla, também para fazer esse trabalho. Que continue e que quando estiver pronta já para ir para o Brasil, eu às vezes posso fazer isso, de ajudar em arranjar casas, caso quiser voltar. Muito obrigada. Voltarei sim, com certeza. Muito obrigado. Tá bom, muito